Queridos, eu estou com um texto aqui na minha cabeça, que não sai aqui da minha mente, e é texto de Efésios. Logo antes que o apóstolo Paulo escrever a carta ao povo de Efésio, a igreja estava em Éfeso, ele diz uma coisa interessantíssima. Ele fala assim, olha, que quanto mais que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto mais que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meu irmão, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Eu vejo um Deus que me fortalece com o seu Espírito dentro de mim, que me ajuda, que me auxilia nas minhas fraquezas, que pode fazer o que eu não posso fazer. Eu acho maravilhoso, porque é impossível eu ser cristão sem o Espírito de Cristo. É impossível eu querer ter uma vida como Jesus viveu aqui na terra, se o Espírito dele não estiver em mim. Eu não consigo, sabe, me disciplinando. O que Jesus faria em meus passos? Eu estou lá o tempo todo pensando, meu Deus, o que Jesus faria em meus passos? O que Jesus faria em meus passos? Eu não consigo, pelo meu próprio esforço, eu não consigo, mas convidando o Espírito Santo dentro de mim, ele vai me revestindo de poder, e eu vou tendo a habilidade de ter uma mudança de natureza, e eu começo a ser capaz de me comportar igual a Cristo. Sabe, meu irmão? É um DNA de Deus dentro de mim, que me faz, que eu me comporte da maneira certa, que eu me comporte do jeito certo. Então, ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Esse texto me chamou muita atenção. Na força do seu poder. Meu irmão, a partir do momento que eu aceito ser fortalecido no Senhor, eu também sou fortalecido na força do poder dele. Davi, ele sabia que Deus daria livramento perante o gigante. Então aquilo o fortaleceu para tomar a decisão que ninguém ali queria tomar e estava disposto a tomar. E a partir desse momento que isso aconteceu, ele foi fortalecido no poder do Senhor. Porque ele dá o passo de enfrentar o gigante, Deus dá poder, é o poder de Deus que derruba o gigante através da vida de Davi. Então ele é fortalecido em Deus para tomar uma postura, e ele é fortalecido no poder do Senhor, porque Davi é exaltado quando Deus manifesta o seu poder. Então eu não consigo experimentar o fortalecimento do poder de Deus na minha vida, se primeiro eu não me fortaleço no Senhor. Primeiro eu me fortaleço no Senhor, eu me posiciono onde que eu tenho que estar, e eu começo a ver Deus agir. É como o pessoal que estava lá pescando a noite inteira. Eles primeiro tiveram que ouvir uma palavra de Jesus de esperança, que se eles lançassem a rede, poderia ter esperança. Então eles se fortalecem no Senhor depois de uma noite inteira que não pesca, não dá nada. Eles se fortalecem com aquela palavra e eles lançam a rede. Aí eles se fortalecem mais ainda, espantados com o que Jesus havia feito, porque eles se fortalecem no poder do Senhor. Então Paulo está falando aos gentios, a mim e a você, que ainda é possível ouvir algo da parte de Deus e me fortalecer no Senhor e me fortalecer no seu poder. Agora, não tem como eu me fortalecer no poder do Senhor e não me fortalecer no Senhor. Primeiro eu me fortaleço no Senhor e depois naquilo que Ele pode me dar. Deus, meu irmão, não tem problema com as coisas. Deus não tem problema com nada, Ele é dono do ouro e da prata. Agora, uma coisa que Deus quer e não abre mão e não divide é o teu coração. Nosso Deus é totalmente contra a idolatria. Idolatria é tudo aquilo que ocupa mais espaço no seu coração do que Deus. Então, possivelmente, nós sempre estaremos num processo de tirar algumas coisas da nossa vida para que Deus tenha o centro e que para todo o resto possa ser derramado na minha vida e na tua vida. Olha, pautado nessa palavra, eu entendi que não há mérito meu, não há mérito seu, não há mérito de ninguém. O único mérito, meu irmão, é poder entender que Deus é tudo em todos e que Ele faz todas as coisas. Sabe, uma coisa muito interessante, que eu fiquei a manhã inteira meditando e passei o dia inteiro com Deus, assim, batendo forte em mim, assim, no bom sentido, sabe, ficou latejando na minha mente aquilo. É a história do filho pródigo. Sabe, nunca muda, nunca muda. Sempre há algum tipo de calamidade que acontece, há alguma situação difícil que acontece, e a partir do momento dessa situação difícil, nós vamos em busca da solução. Deixa eu te falar, a situação difícil,
ela não serve para te perturbar meramente, meu irmão. Ela te serve para conduzir pelo caminho certo, e o caminho certo é Jesus. A situação difícil, meu irmão, na verdade, ela não te leva a criar o pânico e o desespero por si só. Ela te leva a, de fato, encontrar-se com Jesus. Uma coisa que você tem que entender é que a Bíblia, quando conta a história do filho pródigo, a Bíblia diz que esse guri tinha tudo, esse cara tinha tudo do bom e do melhor. Ele fala para o pai, pai, me dá a minha parte da herança, que o senhor é rico, me dá a minha parte da herança, porque eu vou por mim mesmo, eu vou pelo meu próprio esforço, eu sou apaixonado pelas coisas e não pelo Senhor, então eu vou pegar aquilo que me pertence e eu vou sair usufruir, vou sair me divertir, vou sair comprar o que eu quero, vou viver minha vida. E meu irmão, dia após dia ele vai viver a vida dele. Então ele vai vivendo, até que chega um determinado momento que ele perde tudo. Ele fica numa situação complicadíssima. A Bíblia diz que esse cara não tinha mais amigos, que ele bancava todas as festas, não tinha mais amigo nenhum. A Bíblia diz que esse cara, ele chega a comer da comida que sobrava dos porcos. Então ele chegou num ponto da vida dele em que o pessoal ia alimentar os porcos e o cara falou assim, ó, você pode até comer, mas você vai comer depois que os porcos comerem. Depois que os porcos comerem, aí você come. Meu irmão, olha o nível, o cara tinha tudo do bom e do melhor, tinha riquezas, e ele chega naquele ponto. Agora, uma coisa interessante, que no momento da calamidade, da dificuldade, ele dá um estalo ali na cabeça dele, ele fala assim, poxa vida, se eu estivesse na casa do meu pai, e eu fosse como um dos menores servos dele, um dos menores, eu com certeza estaria numa situação muito melhor do que essa que eu estou agora. Eu estaria numa situação muito superior à que eu estou aqui agora. E uma coisa que eu e você temos que entender é que nós podemos aprender de maneira sábia. Nós podemos aprender de maneira inteligente. E não precisar viver passando por dificuldades para ser realinhado com o propósito de Deus na nossa vida. E ele tem aquele estalo, aquele momento de pânico, que ele fala, meu Deus, aonde minha vida chegou? Eu não tenho para onde correr. O único lugar para eu correr é para os braços do meu pai. Eu não tenho para onde ir. Meu irmão, isso é interessantíssimo. Porque o momento de pânico na minha e na sua vida, meu irmão, é justamente para correr de volta aos braços de Jesus. Os pescadores não teriam ouvido a Jesus se a pesca da noite inteira fosse maravilhosa. A mulher do fluxo de sangue não teria tocado Jesus se algum médico tivesse curado ela. Naamã não teria viajado de um canto ao outro ao encontro de Deus, do profeta, se ele não tivesse lepra. O chefe da sinagoga, Jairo, não teria tido um encontro com Jesus e se prostrado aos pés de Jesus se a sua filha não estivesse enferma. Isso não acontecer. Então, o momento de pânico, meu irmão, é o momento mais oportuno de eu e você nos dobrarmos aos pés de Jesus. É o momento que seu coração, ou ele pode se amargurar e se afundar na comida do resto que sobra dos porcos, ou ele pode se afundar na filha que morre, ou ele pode se afundar na doença, ele pode se afundar em muitas coisas, ou você pode pegar e falar assim, eu vou dar para o único que consegue achar paz e me dar paz num momento como esse. Que é Deus, que é o Pai. Eu e você, meu irmão, temos que saber que muitas vezes, sabe, tem muitas coisas, meu irmão, que para mim, eu ouço muito a voz de Deus em tantas coisas, assim, acerca de textos, acerca de vida de pessoas, acerca da minha vida, sabe, do que fazer, aonde tem que ir. Eu escuto constantemente isso, sabe, eu tenho convicção. Mas mesmo assim, meu irmão, é na área que você mais é chamado, é a área que Deus precisa mais te tratar e te fazer ouvir, te dar um chacoalhão. Normalmente, as suas provações, os seus testes, você é mais surdo naquilo que você tem que ouvir mais. Na capacidade que você deveria ter de ouvir mais, você se faz surdo. Eu vou dar um exemplo. Quantas vezes, meu irmão, eu, enquanto pastor, deveria dar algumas palavras para tantas pessoas? E às vezes dentro de mim há uma luta
de resistir e não ir lá fazer, não ir lá me posicionar e falar. Quantas vezes, talvez você que tem um ministério evangelístico, deveria ir lá falar para alguma pessoa, e você não se expõe, mas você foi chamado para aquilo. Normalmente, a condição, a tua maior luta é em relação àquilo que você foi chamado a fazer. Por exemplo, Jonas. Jonas, ele era acostumado a ouvir a Deus. Acostumado a ouvir a Deus e entregar uma palavra. Por isso que a Bíblia diz que ele é o profeta Jonas. E Deus fala com ele que ele tinha que pregar em Nínive. Ele se faz de doido, ele se faz de desentendido. E para isso, o caos tem que vir na vida dele. E o caos vem, aí engole na boca do peixe. Ele está ali. Justamente, meu irmão, para que, a partir do momento a Bíblia diz que ele lembrou. Ele lembrou do que Deus falou. Ele falou, meu Deus, eu tenho que fazer isso que Deus mandou. Ele foi cuspido no mar em direção a Nínive. Sabe, eu não estou falando que Deus vai colocar você ainda numa situação pior, não é isso. Eu não estou falando que você vai ser engolido pela boca do peixe, não é isso. Eu estou falando que o cuidado que você tem que mais ter é no chamado que você foi designado, meu irmão. Às vezes você está travado em estar fazendo aquilo que você foi designado a fazer. Às vezes você é alguém que foi chamado a contribuir generosamente. E às vezes você está surdo, você não está ouvindo, você não está se prontificando. Você foi chamado a abraçar, a sorrir, eu não sei. Mas às vezes você está trancafiado. E a tua maior luta é com o teu chamado, é com o teu propósito. E a história do filho pródigo tem tudo a ver com isso. Porque ele está numa situação, numa condição que não tem nada a ver com o que ele foi chamado para fazer. Não tem nada a ver com o DNA dele. Não tem nada a ver, ele falou assim, meu Deus, que loucura! Se eu estivesse na casa do meu pai, qualquer um teria uma situação melhor do que essa. Meu irmão, aqui começa a mostrar para mim um pouquinho do que é o amor de Deus. Começa a me identificar um pouquinho do que é o amor de Deus na minha vida e na sua vida. A Bíblia diz que esse rapaz, ele analisa toda essa situação, ele fala assim, vou voltar para a casa do meu pai. E ele decide caminhar uma longa jornada até chegar à casa do seu pai. E quando ele chega, ele tem uma conversa com o pai. E olha o que ele diz, ele fala assim, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Meu irmão, esse filho tinha uma boa criação, sabe por quê? Porque ele sabia que o céu tinha um livro a respeito dele e que todos os dias deles estavam escritos nesse livro. E ele sabia que estar vivendo com os porcos não era aquilo que Deus tinha escrito para ele. Sabia que ele ter pego tudo e tentar andar por si mesmo não era o que Deus tinha para a vida dele. E aí ele se reposiciona e ele entende, meu irmão, ele entende. Sabe, esse é o arrependimento. É o que do hebraico se chama techuvá e é o que do grego se chama metanoia. Techuvá é retornar. É retornar. É saber voltar. É saber quando que tem que voltar. Metanoia é mudar a cabeça. É mudar a mente. Meu irmão, isso é interessantíssimo. Ele volta e ele fala assim, olha, eu tenho consciência que eu pequei contra o céu. Eu sei que Deus tinha um plano para mim, mas eu vivi coisas, eu gastei no que não tinha que gastar, eu fiz o que não tinha que fazer, e agora eu estou sendo redirecionado. Eu sofri enquanto não estava no propósito, agora que eu estou no propósito, meu irmão, a escassez não existe. No propósito, há abundância. No retorno, você experimenta o fortalecimento do Senhor e o fortalecimento no poder do Senhor. Então, esse homem estava vivendo fora do fortalecimento no Senhor. Ele se fortalecia com o que ele tinha, ele se fortalecia no aquilo que ele podia fazer, mas de repente ele é redirecionado e ele começa a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ele volta e ele entende, olha, eu estava vivendo uma ilusão, eu pequei contra o céu, eu não estou no propósito, eu não estou no foco, eu não estou no livro do que Deus escreveu a meu respeito. E ele diz, eu já não sou digno, o que eu fiz não condiz, não tem nada a ver com o que estava no céu para mim, eu não sou digno de ser teu filho. A minha conduta, quem eu fui, não tem como dizer, quem olha não vai falar assim, não é filho do fulano, não tem nada a ver com ele. Então, pai, a minha conduta foi essa. Quantas vezes nós nos deparamos assim com Deus, e que a tua conduta não tem nada a ver com Deus. Ele diz, me coloque como um dos teus servos, qualquer um. Sabe por quê? Porque ele até mesmo o filho, que deveria ser filho, sabia que qualquer um dos servos era muito melhor do que ele.
fazia muito melhor do que ele. Era mais fiel que ele. Agora, não existe esse filho. Não existe esse pai. Você pode até ter uma ex-esposa, você pode ter um ex-marido. Agora você não pode ter um ex-filho. E você não pode ter um ex-pai. E com Deus é a mesma coisa, meu irmão. Esse pai começa a dar uma lição para esse filho. Porque quando ele diz que pecou contra o céu, e pecou, e não era digno de ser chamado filho desse pai, esse pai, que é Deus, diz o seguinte: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Meu irmão, o pai nem responde ele. O pai se recusa a responder. O pai nem fala, realmente, você não merece ser meu filho. Não, ele ignora. O pai acha tão absurdo o que ele está falando, mesmo ele fedendo. Ele já estava comendo com os porcos, meu irmão. A aparência dele estava com certeza ridícula. Uma caminhada de dias e dias e dias, porque a Bíblia diz que esse homem foi para uma terra muito distante e ele está voltando. E quando ele volta sujo, fedido, numa situação assim de calamidade total, o pai nem considera que de fato ele não é digno. O pai olha para os servos e diz: traz depressa a melhor roupa. Meu irmão, deixa eu te falar, para Deus nunca vai ter um ex-filho. Para Deus você, não importa o que você fez ou deixou de fazer, a única coisa que importa para Ele é que o teu coração voltou para a casa certa. É que o teu coração hoje decidiu voltar e dormir no lugar certo. Decidiu ser depositado nas mãos certas. Não importa. Deus não tem um caderninho como eu tenho com as pessoas e você talvez tenha com as pessoas também, de débitos. Aquele me fez aquilo, aquele me fez aquilo outro, aquele me fez aquilo. Esse aqui eu tenho que ajudar porque me fez isso, porque me fez isso. Deus não tem isso. Meu irmão, quem ensina as pessoas é Deus. Você não tem a liberdade de endurecer o teu coração se Deus mandou você abençoar, você tem um chamado de abençoar, esse é o chamado de todo mundo. Ensinar, a Bíblia diz que Deus é que disciplina o filho a quem ama. Você e eu, nós somos chamados a abençoar. Quando você toma a posição de juízo, disciplinador na vida de uma pessoa, meu irmão, você está entrando numa seara perigosíssima de provocar uma medida do que você deve fazer ou não. E foi o que Jonas fez. Meu irmão, Jonas tinha um chamado. O chamado dele era ir lá e pregar uma palavra de arrependimento, porque ele era profeta. O que ele fez? No final ele falou assim: Senhor, eu sabia que o Senhor era Deus misericordioso e poderia perdoar esse povo. Jonas achava melhor esse povo padecer em maldição, porque na cabeça de Jonas, eles tinham que aprender algumas coisas, eles tinham que sofrer, eles não eram dignos, então vamos deixar a situação assim. Meu irmão, isso aí é você. Acontece que a Bíblia diz que a justiça e a vingança vêm do Senhor, e Deus deu uma mensagem para você: exercer o teu chamado, meu irmão. Meu chamado é pregar o Evangelho, é trazer vida e trazer esperança. Se o seu chamado é contribuir, não é avaliar quem é que tu vai arrancar, é avaliar quem é que você vai dar o tempo todo. Se o teu chamado é evangelizar, não é escolher, aquele não pode, aquele é mais ou menos, aquele não vai ouvir, não, é para você ir lá e falar. Satanás tem enganado a gente, achando de ver quem merece e quem não merece. Se um filho que na ótica humana 100% não merece, ele volta para casa e o pai nem bota isso em questão, o Senhor dos Senhores não bota a tua filiação em questão. Quem sou eu para achar que eu devo disciplinar ou não? Deus disciplina em amor. Sabe como é que o pai corrigiu esse filho? Pegou um machado e deu na perna dele. Não, meu irmão. Deus corrige esse filho ignorando ele, falando que ele não é digno, e fala assim: ei, servos, tragam a melhor roupa. O texto diz, a melhor roupa, meu irmão, não era qualquer, não era uma roupa bonita, era a melhor roupa. Sabe, tem gente falando assim: ai, pastor, mas eu vou voltar para os caminhos do Senhor, eu vou voltar a ter uma vida com Deus, e tudo vai ficar ruim. Ai, eu vou entregar isso e tudo vai ficar ruim. Não. Quando você volta, meu irmão, as coisas na sua vida que eram seu sonho, que você estava passando, vão acontecer muito mais rápido do que você imagina, porque quando seu coração está com Ele, Ele diz: traz a melhor roupa. Não se contente com as roupas que você poderia comprar, não se contente com o que a tua força levou e fez você fazer. Agora você está no propósito, você voltou para a casa do Pai, seu coração está 100% nele. Ele diz:
traga a melhor roupa. Meu filho voltou. Meu filho voltou. Meu irmão, nosso coração tem que estar voltado ao propósito de Deus. Nosso coração tem que estar na casa do Pai. Sabe, quantos anos a mulher ficou? 12 anos procurando tratamento com, né? Eu vou resolver, eu vou no médico, eu consigo. Um toque em Jesus. Ela foi para a casa do Pai. A melhor roupa veio para ela. Curada instantaneamente. Os discípulos a noite inteira pescando. O que o texto diz? O Pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Meu irmão, o cara não foi levando a roupa assim, ó. Não. Era assim, era correndo. Ele levou rápido. Deixa eu te falar. Quando o seu coração está em Deus, meu irmão, não se contente com uma posição de servo lá embaixo. Não acha que você vai precisar ficar lá embaixo, não. Quando seu coração está no Senhor, Ele traz depressa aquilo que você precisa. Aliás, não é o que você precisa, não. Ele te surpreende. Porque o filho voltou achando que só uma posiçãozinha, ele tem uma posiçãozinha mais ou menos. Não. O pai falou, não traz uma roupa depressa. Ele falou assim, traz a melhor roupa depressa. Deixa eu falar. Se você achou que ia ser de um jeito, se você achou que Deus tinha uma coisa para você, eu quero dar uma palavra para você aqui agora, profética, que você recebe no nome de Jesus Cristo. Deus tem infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu me fortaleço no Senhor, recebo dele, eu tenho posicionamento e eu experimento quando eu me posiciono, como Davi. Tem homem aí? Tem. Eu me posicionei. Eu começo a experimentar o poder do Senhor. E através desse poder, meu irmão, que eu só experimento quando eu estou posicionado, eu começo a viver infinitamente mais de tudo que eu peço ou penso. Através do poder dele, que opera em mim. Eu só posso ter o poder do Senhor operando em mim quando, primeiro, eu me fortaleço no Senhor. O que é me fortalecer no Senhor? É saber que a minha confiança, meu irmão, não está nos castelos de areia que eu construí. É saber que a minha confiança está firmada 100% na rocha, que é Jesus. É saber que a minha esperança está em Deus ali. Ele, não importa o que está acontecendo, eu estou me fortalecendo no Senhor. Sabe por que eu não murmuro? Porque eu estou me fortalecendo no Senhor. Sabe por que eu não vivo chorando aí, praguejando? Porque eu me fortaleço no Senhor. Sabe por que as situações não me espantam, não me encontram? Porque eu estou me fortalecendo no Senhor. Aí de repente, meu irmão, quando eu me posiciono, quando eu não estou, meu irmão, abdicando do meu chamado, porque eu estou tentando disciplinar alguém, porque eu estou tentando ensinar alguém, eu esqueço que quem ensina de fato é Deus. E o meu instrumento não é ensinar. Eu vim para pregar as boas novas, meu irmão. Eu vim para dizer, ei, eu cheguei aqui, eu tenho um chamado de pregar, eu vou pregar para vocês. Ei, eu cheguei aqui, eu tenho um chamado de pastorear. Aí, eu cheguei aqui, eu tenho um chamado de ser contribuinte generoso. Então eu vou contribuir. Não, não merece, esse não merece, aquele não pode. Não, eu não vou perder meu tempo falando para aquele cara. Meu irmão, quantas vezes nós queremos tomar o papel de Deus? E a gente quando está posicionado, meu irmão, esse é o pior erro. Adão estava posicionado, meu irmão. Estava tudo perfeito. Meu irmão, se até no Éden, que tudo era perfeito, ele correu esse risco, imagina você. E deixa eu te falar, é sutil. Sutil demais. Até vive enganado. Ele foi lá e uma conversinha com uma cobra e comeu a fruta que não deveria ter comido. Sem ter pecado nenhum. Imagina eu e você. O risco que nós corremos. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos fortalecer no Senhor. Meu irmão, é um ato contínuo. É o tempo todo ver se eu estou posicionado. É ver que quando eu converso com em que posição eu me coloquei? Eu me coloquei como pastor? Ou de certa forma, eu me coloquei como Deus na vida dessa pessoa? Deixa eu ver, que posição eu me coloquei? Eu me coloquei como um amigo? Ou estou me colocando como Deus na vida dessa pessoa? Em que eu estou me colocando na vida dessa pessoa?
Sabe o que eu digo isso, meu irmão? Porque nós não podemos reter aquilo que Deus depositou em nós. Nós não podemos reter aquilo que Deus depositou em nós. Jonas sutilmente se sentiu confuso, porque ele achava que Nínive não merecia. E aqui é uma aula de Deus para nós. É um filho que não merece. Mas ele se reposiciona. E quando ele se reposiciona, meu irmão, não importa o passado. Sabe, por isso que eu acredito no Evangelho, meu irmão. Eu acredito que vem gente drogada, problema com drogas. Meu irmão, às vezes é um encontro com Jesus. A vida dela foi tratada. Nunca mais enfiou na boca. Nós temos pastores aqui na igreja nessa situação. Que foi assim, ó, um estalo e mudou. Já outras pessoas, sim, passam por tratamento. Eu não sou contra o tratamento. Agora eu estou falando. E se Jesus mudar essa pessoa completamente hoje? A mulher estava 12 anos no fluxo de sangue. Deus é que avalia os corações. Hoje eu fico pensando se um filho desse volta para minha casa. A casa que eu sou o pai lá. Meu irmão, eu acho que, infelizmente, eu não sei se eu agiria como Deus agiu. Eu não sei se eu agiria como Deus. É por isso que nesses momentos, meu irmão, eu preciso me fortalecer no Senhor, porque isso também é se posicionar. Antes dele falar que se fortalece no Senhor, no livro de Efésios, antes desse versículo, ele diz, porque Deus não faz acepção de pessoas. Querido, eu tenho uma palavra para você hoje aqui. Não é o que você faz, não é o que você deixou de fazer, é o quanto seu coração está ou não está nele. E quando seu coração estiver nele, meu irmão, fica tranquilo, não vai faltar. Ele manda trazer depressa, rápido. Aquelas coisas da sua vida que você ficou batendo, dando soco na faca ali, ponta de faca o tempo todo, que você ficou lutando. Ele traz rápido, porque seu coração está nele. Ele coloca um anel de ouro no seu dedo. E ele coloca sandálias. E a Bíblia diz que ele mata um bezerro, uma comida lá, faz uma comida. E começam a se alegrar. Eu quero dar uma palavra para você. Hoje é uma noite de você se reposicionar. Mas se reposicionar como filho de Deus, não como próprio Deus. Sabendo que a justiça de Deus é muito melhor do que a sua. Sabendo que toda vez que Deus está disciplinando alguém, meu irmão, a Bíblia diz que Ele disciplina em amor. É tanto constrangimento em amor que a pessoa muda. Meu irmão, quer mudar uma pessoa, meu irmão? Constranja ela com amor. É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém, exceto o amor. Eu sou devedor de amor para com todos. Então, no nome de Cristo Jesus, eu quero dar essa palavra para você, porque eu acredito que ela vai direcionar a sua vida. Direcionar. Estar na posição certa, quando seu coração não está nas coisas. Entender que o tempo na boca do peixe, entender que o tempo da calamidade é o tempo em que eu volto para a casa do Pai e Ele vai me lavando, Ele vai me limpando, Ele coloca as vestes certas em mim, Ele me direciona, Ele me instrui, Ele vai fazendo a obra. A única coisa que eu tenho que ter em mim é não estabelecer as minhas verdades do que é o correto, eu me desfazer de mim mesmo, como Paulo diz, me despojando, tirando, me desvestindo, tirando de mim o velho homem. Em nome de Cristo Jesus, que nós possamos nascer de novo para ver o reino de Deus. Querido, eu quero, antes de acabar esse culto aqui, eu quero fazer uma oração com você, depois passaremos a dízimos e ofertas, campanha, eu quero abençoar a sua vida. Espírito Santo de Deus, hoje, Deus, eu vim aqui trazer uma palavra da parte do Senhor, que o Senhor é um Deus de amor, que permite muitas vezes o estômago da baleia, que permite muitas vezes, Deus, a calamidade, permite as situações difíceis, justamente, Pai, para nos realinhar, para nos reposicionar para algo maior. E toda vez que nós voltarmos, Pai, para a Tua presença, nós sabemos que nós estamos no melhor lugar. Nós sabemos que as coisas não é que vão dar errado, as coisas vão acontecer de uma maneira acelerada. E não vai ser o pior, vai ser a melhor roupa. E ainda vai surpreender com um anel. E ainda vai surpreender com uma sandália. Nada vai nos faltar, porque o Senhor é conosco.